Ai, graça e paz, shalom para vocês, como vão todos vocês? Eu estou aqui na minha live com o tema mudanças exige mudança de pensamento, né? Então, meu tema primordial é mudança de pensamento no contexto da pandemia. E os meus alunos já estão entrando, Graça está entrando aí, graça sobre graça, maravilha. Arlete, sejam muito bem-vindos, Lu, então, Julie, sejam bem-vindos. O meu tema hoje é um tema que eu sinceramente julgo ele também muito importante, como todos os outros, mas a nossa mente é a máquina mais incrível do universo. Então, hoje essa live traz para vocês mudança de pensamento no contexto da pandemia. Por que no contexto da pandemia? Porque nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia, não é? Nesse contexto onde o mundo inteiro está de quarentena, não é? Fugindo desse vírus, sob uma forte pressão de situações nunca vividas. Então nós estamos aqui para aprender a lidar com esses pensamentos. Eu espero com certeza contribuir com você, tá? Independente do contexto de pandemia, a nossa mente é o nosso tesouro importantíssimo. Eu considero a mente humana o bem maior que Deus nos deu. Não é? Deus nos criou seres pensantes, Deus nos criou com inteligência, e a mente é um tesouro, sabe? Eu tenho assim falado muito, não é, sobre a importância da mente. Eu tenho dito, quem tem que mandar na sua mente é você, né? Você tem que mandar na sua mente. Então, eu vou entrar agora na palestra, nesse conteúdo tão importante sobre mudança de pensamento, e vou fundamentar o que é o pensamento humano nas duas óticas, na ótica do psiquismo, né? Enquanto o que a ciência do psique diz, e na ótica espiritual, o que é que a palavra do nosso Deus diz, obviamente. Então eu vou fazer esse paralelo, essa é a proposta do meu projeto Clínica da Alma, que é a vertente onde eu falo de cura interior, cura emocional, mudança de pensamento, restauração de mente, todos esses assuntos do psicológico interligando com o que a palavra de Deus diz, né? Fazendo uma conexão com o que Deus traz de cura, de restauração e também de entendimento, né? E também de entendimento. Nós precisamos conhecer, né? Tudo passa pela nossa mente. E eu vou hoje mostrar para vocês algo fantástico. Como a gente às vezes desconhece o poder e o potencial da nossa mente. Eu quero convidar você para estar indo ao meu canal do YouTube e observando outras palestras que eu trouxe, como por exemplo, a autossabotagem é um tema que eu trouxe, está lá no meu canal do YouTube, depois você vai lá e também você pode ver essa palestra que vai estar também no canal do YouTube para você meditar. Quero também sugerir que você tenha papel e caneta na mão, porque você vai ouvir coisas que você com certeza vai querer guardar, vai querer meditar. E depois você vai querer ouvir de novo essa palestra, eu tenho certeza. Aí você vai no meu canal, aproveita, se você não assinou o meu canal no YouTube, assina o meu canal, curte, compartilha, toca lá no sininho para toda vez que eu estiver disponibilizando conteúdo você receber em tempo real. Ok? Vamos nós? Então, mudança de pensamento. Queridos, o cérebro humano é fantástico. O cérebro humano é fantástico. Como pensamos, determinamos a nossa vida. Como pensamos, existimos. Ele é tão sério, a mente é algo tão fantástico, tão incrível. Se eu tivesse mais tempo, eu
sinceramente, eu ia estudar ciência, ia ser psiquiatra, mas não dá mais tempo não. Estudar, depois ficar viva para ainda fazer alguma coisa, não dá. Vou ficar com os conteúdos que eu já tenho e seguir em frente. Mas estudar a mente humana é algo fantástico. Por quê? Porque o cérebro humano, ele é perfeito, ele é fantástico, ele foi criado por Deus. Deus nos criou plenos. Deus nos criou corpo, alma e espírito. Nós somos seres criados na plenitude. Até a própria ciência da psicologia já considera, muitas vertentes da psicologia já considera que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, a ciência tem se rendido ao espiritual, porque foi Deus que nos criou, né? Mas é importante nós entendermos e compreendermos e termos o conhecimento da ciência. Por isso eu quero fazer esse paralelo hoje sobre mudança de pensamento. E trazendo o paralelo, a psicologia, a ciência do psique já diz várias teorias dela, né? Algumas teorias da psicologia defende que os pensamentos determinam o comportamento. Várias vertentes. Realmente, os pensamentos determinam o comportamento. Como eu penso, eu me comporto. Como eu penso, eu sou. Eu existo. Mas a Bíblia também não já diz isso? A Bíblia diz isso, gente. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa, assim ele é. Veja como nós temos um desafio gigantesco e como nós precisamos muito desse conteúdo. Como esse conteúdo é fundamental para a nossa vida, como compreender, entender a nossa mente e aprender a lidar com ela é fundamental. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, nós estamos vivendo a era da revolução tecnológica, não é? E a mente humana é o campo que canaliza todo esse desenvolvimento da tecnologia. A mente humana é o campo que canaliza, que recebe todo esse desenvolvimento tecnológico. Todo esse conteúdo tecnológico, ele vem e a nossa mente é o que canaliza. A nossa mente canaliza todos os conteúdos. Tudo que passa aos nossos olhos, tudo que ouvimos, entra na nossa mente. Então, há um desafio de nós cuidarmos da mente e de nos atentarmos a estudar nossa mente, a compreender. Por quê? Porque esse desenvolvimento, essa revolução tecnológica, ela vem e enche a nossa mente de conteúdos. E o que faremos com ela? Todo esse desenvolvimento que traz mudanças, não é? Mudanças culturais, mudanças no conhecimento, mudança na ciência, mudança no desenvolvimento humano. Nós vivemos numa década de muito desenvolvimento e a evolução tecnológica é o maior que existe, né? Um dos maiores desenvolvimentos que existe. E a nossa mente está lá, está aqui, né? Pronta para receber. Como você está recebendo aí o conhecimento que eu estou lhe trazendo hoje. Assim, nós expomos a nossa mente às inúmeras máquinas, às inúmeras tecnologias. E tudo que eu exponho à minha mente, vai entrar na minha mente. Ah, não adianta você dizer, mas eu escuto e eu só retenho o que é bom. Santa inocência. Santa inocência científica. Por quê, gente? Porque não é bem assim. Nós temos uma mente brilhante. Ela processa tudo que vê. Você não pode ver e dizer, só vou processar isso. Não dá. É uma máquina. Tá certo? Vamos em frente. Por isso, a urgência de renovar a mente. Por isso, a urgência de renovar a mente. Por quê? Porque nós estamos bombardeados de novos conceitos, novas ideologias,
novas tecnologias, mudanças culturais e tudo que a modernidade traz em todas as áreas da existência humana. E haja modernidade, e haja mais mil conhecimento em todas as áreas. E tudo que vai vindo vai passando pela nossa mente. Passa pela máquina mais incrível do mundo, que é a sua mente. Bem, a mente humana é brilhante. Tudo que nós vemos, por exemplo, a mente absorve. Aquilo que ouvimos, a mente absorve. Aquilo que falamos, a mente absorve. Para vocês terem ideia, a nossa mente absorve até o que cheiramos. O cheiro, os aromas levam mensagens para a nossa mente. Exemplo, quando nós sentimos, vou contar a minha experiência, mas é a de muita gente. Quando a gente sente o cheirinho de fubá, de milho, remete imediatamente à culinária da minha infância, aos cuidados da minha mãe, da minha avó, que pisava milho, que fazia o fubá, colocava no saquinho, amarrava e a gente ficava chupando o saquinho do fubá. O cheiro do milho remete à minha memória e automaticamente a minha mente absorve. Para vocês terem ideia como a nossa mente ela é poderosa. Por isso a urgência de termos mudança de pensamento. Por isso, nessa pandemia, nesse contexto, não é, de insegurança, de medo, de morte, nós precisamos organizar nossa mente e atentar para a nossa mente. Tá certo? Estou dando um alô aqui para os meus alunos, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com vocês aqui. Não dá para dizer o nome de todo mundo, mas vocês são muito especiais, são pessoas muito inteligentes, muito especiais para mim, especial para Deus e com certeza especial para você mesmo. Então, voltando. O pensamento determina a forma de viver. O nosso pensamento determina a forma de viver. Como isso é sério? O nosso pensamento determina a nossa forma de viver. Por exemplo, eu conheço pessoas que são riquíssimas, que têm muito dinheiro no banco. Eu conheci uma pessoa que era rica, tinha muito dinheiro no banco, uma vida financeira abastada, mas vivia como pobre, controlando cada feipa de cebolinha que cortava, não usufruindo da vida, sem nunca ter feito uma viagem para conhecer o mundo, com dinheiro no banco, vivendo uma vida restrita do dia a dia, sem alegria que o dinheiro poderia dar. Pois eu já conheci pessoas assim, com muito dinheiro e uma mente pobre, um pensamento empobrecido, um pensamento paralisante, um pensamento de medo. Obviamente, não gastava o dinheiro com medo de ficar pobre, de morrer, de falta de dinheiro, e aí morre sem usar o dinheiro. É complicado. A nossa mente é algo seríssimo, gente. Amém? Tem muita gente que é profundamente amado, tem expressão de amor ao redor dele e não reconhece que é amado. Se sente terrivelmente desamado. Por quê? Porque o padrão de pensamento da mente é um padrão de pensamento adoecido de rejeição, de autodepreciação, autossabotagem, não é? E por aí a gente vai rumo afora, certo? Então, por isso, os termos da batalha da mente. Tem muita gente que fala, né, da batalha da mente, ministrações sobre batalha da mente, livros, porque realmente há uma batalha na mente. Mas
Essa batalha é tão simples da gente compreender e hoje eu quero ensinar para você. Por exemplo, existem situações que trazem gatilhos na nossa mente, no nosso pensamento. São pensamentos que provocam uma forma de viver desagradável. Eu quero passar para vocês um gráfico que eu fiz. Eu tenho escrito muita coisa. E uma das coisas que eu tenho escrito é sobre o sistema psicoespiritual do pensamento. Então eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico aqui no meu computador. Eu quero que você olhe, vai dar para você ver aqui. O primeiro gráfico, sistema psíquico, dá para você ver? Tá dando para vocês verem? Me dê um ok aí. Sistema psicoespiritual do pensamento. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ler? Alguém diz aí se está dando para ler. Tá dando? Tá dando para vocês ler? Estão lendo e não estão conseguindo nem me responder. O primeiro gráfico você vai ver fantasticamente. Esse primeiro gráfico é o branco, tá? Não, o primeiro gráfico é o azul. Eu estou mostrando para você no gráfico azul o sistema psíquico, como o sistema psíquico funciona. Olhe só para o azul, olhe só para o azul. No azul você vai ver o sistema, como funciona a nossa mente, dentro dos conceitos da psicologia cognitiva comportamental, né? Dentro desse conceito da cognitiva comportamental, eu tracei esse traço, está na parte azul, certo? Como é que você vai ver? Você vai ver que a mente funciona com... Aqui tem voz do espírito. O primeiro ponto tem voz do espírito, certo? Me desculpe, foi um erro da minha assessoria, porque a mente da minha assessora, ela é tão espiritual que ela colocou voz do espírito, mas não é voz do espírito, é situação, tá? Então são 3 pontos: situação, que gera um pensamento e que gera uma reação, tá? A nossa mente, ela é assim, ela sofre uma situação, você passa por uma situação, por uma circunstância, e aquela situação, ela gera um pensamento. Ela gera um pensamento, e o pensamento gera uma reação. Situação ou circunstância, pensamento, reação. Situação, pensamento, reação. A situação é um gatilho para o pensamento vir. E esses pensamentos, eles vêm de repente. Eu escuto muita gente no meu consultório como terapeuta e às vezes eu escuto esse compartilhado, não é? Essa demanda que eles trazem. Ai, Rosine, eu tive, olha, um pensamento que chegou assim, do nada. E é um pensamento, às vezes, horrível, não é? Um pensamento horrível que a pessoa tem vergonha até de dizer, porque é um pensamento horrível. E ele vem de uma vez, ele vem assaltando, né? É um pensamento que assalta a mente. Mas uma situação foi o gatilho para esse pensamento aparecer na sua mente. Às vezes a situação aqui externa, não é? E essa situação externa, ela é complexa. Às vezes é uma memória às vezes uma foto é um gatilho da sua memória, às vezes uma foto que a pessoa vê, uma situação difícil que a pessoa está passando, uma aflição ou uma tristeza, qualquer coisa pode ser um gatilho, certo? Dentro da situação que vai trazer um pensamento e vai gerar uma reação. Vai trazer um pensamento que vai gerar uma reação. Eu vi na televisão, por exemplo, uma história terrível, né?
de uma mãe que matou o filho sem explicação. Um pensamento que gerou uma situação que trouxe um pensamento que fez a mãe matar a criança, certo? E depois ela ficou como quem não sabia nem explicar. Então existem pensamentos, esses pensamentos nós chamamos de pensamentos disfuncionais. É um pensamento que é disfuncional na mente. Esse pensamento disfuncional são pensamentos exagerados, né? São pensamentos desorganizados, pensamentos desproporcionais. Uma tristeza imensa, sem controle, um medo gigantesco, sem controle, sem organização, sem justificação, sem nenhuma evidência de nada, provocando um medo. Uma situação trouxe um pensamento de medo, por exemplo, ou qualquer outro pensamento. São muitos pensamentos disfuncionais. Por exemplo, eu não nasci para ser feliz. Uma situação pode gerar isso. Por exemplo, uma situação de uma pessoa que tem sucesso e você olha a pessoa tendo sucesso, a pessoa se realizando, a pessoa realizando projetos e de repente na sua mente aquela situação provocou um pensamento que diz: eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter sucesso. Aquela situação que você está vendo está gerando um pensamento na sua mente, dizendo que você não nasceu para ter sucesso, né? Isso é um pensamento disfuncional. Eu não nasci, eu não consigo, né? Não tenho valor, tá? Tenho tanta raiva dentro de mim, deve ser porque eu sou uma pessoa muito ruim. Nada dá certo na minha vida. Se eu for me tratar, se eu for buscar ajuda, vou ficar pior. Se eu for pedir ajuda para alguém sobre esses pensamentos que passam na minha cabeça, ou se eu for fazer uma terapia, eu vou ficar pior. Não vou nem falar, não vou nem tocar nesse tipo de pensamento. Gente, acredite, é desse jeito. É desse jeito. Eu trato pessoas tanto na cura espiritual como no meu consultório terapêutico. Eu sei o que é a mente humana. Eu escuto coisas impressionantes. Por quê? Porque isso é a mente humana. Ela é profunda. E tem gente que subestima, não é? E trata de uma forma muito simplória. Então, esses pensamentos são pensamentos disfuncionais, segundo o conceito da terapia cognitiva comportamental, que é onde eu me baseei para explicar um pouco mais sobre como funciona a mente para vocês. Então, esses pensamentos são pensamentos são pensamentos automáticos e eles são rápidos, eles são involuntários, né? E todo ser humano tem pensamentos que todo ser humano pensa. Todo ser humano tem pensamentos automáticos, porque afinal de contas a nossa mente está aqui, né? Eu costumo dizer, Jesus me salvou, mas não me abestalhou. Então a mente está funcionando, né? A mente está aí processando. Agora, esses pensamentos automáticos que todo ser humano tem, é inerente de todo ser humano, eles podem ser disfuncionais, como eu falei agora há pouco. São pensamentos disfuncionais, pensamentos que não têm evidência de verdade, que não têm justificativa e que eles assaltam a mente da gente. São pensamentos exagerados, desorganizados, né? Muita tristeza. São pensamentos que aumentam a sensação. Muita tristeza, muito desgosto, não vou ter sucesso. E acontece como eu mostrei. Situação que é o gatilho para vir um pensamento e o pensamento que traz uma reação no seu comportamento. Também ninguém pode dizer, eu penso e eu me controlo. Cuidado, porque não tem como. O nosso ser é uma máquina. Está interligado. Então, pensamento traz uma reação. Pensamentos determinam comportamentos. Tem muita gente que não cuida da mente, não trata a mente, não observa, não busca uma cura como essa que está acontecendo aqui, um conhecimento como esse, como também várias ministrações de cura ou terapia
que é muito importante, a psicoterapia. Não busca e vive sofrendo, fazendo outros sofrerem. Por quê? Porque o comportamento por si só traz consequências, mas não é por si só. Antes de um comportamento teve um pensamento por causa de uma situação. Entendeu? Então é isso. Então veja bem, e existem os pensamentos, certo? Que nós devemos tratar. Como toda mudança exige ajustamento da mente. Toda mudança exige que a mente seja ajustada. E hoje o tempo de 1 hora é pouco, mas nós vamos correr para alcançar o nosso objetivo. Tá certo? Tem 30 ainda. Tô olhando aqui. Veja bem, como é que nós podemos ajustar a nossa mente? Como eu ajusto essa mente? Por exemplo, nós temos o ajustamento da mente através de pelo menos 3 aspectos importantes. Primeiro, há um padrão de mentalidade dentro da sua mente. O que é uma estrutura, um padrão mental. Um padrão mental, uma mentalidade. É o resultado, certo, de um sistema de crenças, um padrão, uma referência. Todo mundo tem um padrão mental. Se eu disser para vocês que essa live é só um pouquinho desse assunto, vocês sabem que é, né? Se eu for puxar aqui e dar para vocês todo o entendimento sobre o padrão mental, eu vou precisar de um curso, e é o que nós vamos já anunciar aí nas redes sociais, um curso. Mas o padrão mental, que é um padrão de pensamento, que é um sistema de crenças que existe dentro da nossa mente, ele vem adquirido, ele é formado por alguns fatores. O fator herança familiar. Por quê? Porque nós nascemos e nós desenvolvemos dentro de uma família, e aquela família ela tem uma cultura de valores, né? O papai e a mamãe passam para os filhos uma cultura, um molde de valores, e aquilo ali vai moldando a nossa mente. Valores sobre dinheiro, valores sobre espiritualidade, religião, por exemplo, um padrão de pensamento é um padrão, por exemplo, um padrão católico, católico, por exemplo. Por quê? Porque os nossos pais herdaram, e o Brasil todo herdou, foi colonizado pelos portugueses, que trouxe a religião católica para dentro do Brasil. Então, todos nós temos um padrão religioso na nossa mente, porque nós herdamos dos nossos antepassados, certo? Padrão financeiro é outro padrão. Como você foi ensinado vivendo enquanto criança dentro de um sistema familiar sobre dinheiro, é como você pensa, certo? Então o primeiro ponto a se ver da nossa mente é padrão, é a mentalidade que você tem, que é um sistema. A mentalidade é o resultado de um sistema de crenças. Tem muitas crenças erradas, gente. Não vai dar para me falar aqui, né? Nós vamos ter que fazer o curso, e quando a gente anunciar o curso, vai para dentro desse curso. Porque existem vários padrões e nós precisamos desmistificar todos esses padrões. Mas fique esperto sobre padrões que você herdou, certo? Esse sistema de crença que você herdou na sua mente. Esse sistema, ele resulta no teu comportamento, ele dá o resultado do teu comportamento. Como você lida com o seu dinheiro é o resultado de um padrão de crenças que você tem sobre o dinheiro. Como você lida com Deus, com a Bíblia, com Jesus, é resultado de um padrão de crenças que você recebeu dos seus familiares, e assim por diante, como você lida com pessoas, etc. Então nós precisamos entender as mentalidades. Eu separei 3 modelos para a gente se entender. A mentalidade opressora. Então, muitos de nós herdamos uma mentalidade opressora, que traz medo, que traz pânico, que traz medo, que oprime, que traz culpa, que foi colocado sobre um sistema de opressão. E existe uma mentalidade racional, outro tipo. É a mentalidade que diz que a razão é que manda. Eu só faço o que eu entendo. O que eu entender é o que eu faço, certo? Isso é
impressionante. Existem padrões que são assim na mente, né? E existe o padrão que eu quero profetizar hoje sobre você, que é o padrão de pensamento da fé. Um padrão de pensamento de fé, que é um padrão que acredita no que Deus diz, certo? Então, são esses padrões, o padrão opressor, um padrão racional. O opressor é que tem aquele padrão de medo, de opressão. O padrão racional só acredita, se vê, né? Só se entender. E o padrão da fé que acredita em Deus. As fortalezas são o segundo tipo de sistemas mentais que nós devemos também vencer. Fortalezas mentais. Existem fortalezas que são esses padrões, né? As fortalezas mentais são esses padrões que insistem na nossa mente. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10:4, todo mundo conhece, né? As armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para que saibamos a boa, perfeita vontade de Deus, nós precisamos derrubar esses padrões mentais. São fortalezas insistentes. Então, essa fortaleza que insiste que você não tem sucesso na vida, derrube ela, tá? Esse padrão mental de que você não vai ser feliz, derruba ele. Esse padrão que ninguém gosta de você, derrube ele. Esse outro padrão que diz que as pessoas só se interessam pelo que você tem, pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho, derrube ele. Ok? Vamos à frente que eu vou te dar o processo de como você vai derrubar ele. Quebrar esses padrões mentais, certo? E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos dentro desse padrão de fortaleza mental, num contexto que o anticristo rege, que é o que é o sistema do anticristo. O sistema do anticristo é o sistema do relativismo. Ah, depende. Tudo é relativo, que luta contra a verdade. É um sistema de mentira, não é? De meia verdade, para que a gente não instaure a nossa mente na verdade de Deus. E nós precisamos expor a nossa mente para que esses padrões de pensamentos que nos oprimem, que são padrões disfuncionais, de pensamentos disfuncionais, que é o padrão opressor, padrão da razão, que só acredita no que vê, no que entende, as fortalezas mentais, né, herdadas, que vêm para destruir, nos deprimir, né, nos paralisar, e nós precisamos expor a nossa mente para essa cura, para essa libertação, para essa restauração. E como é que a gente vai fazer isso aí, não é? De uma forma especial que eu vou apresentar para vocês. Um método que eu desenvolvi e eu vou passar para você rapidamente, mas no nosso curso você vai ver em detalhe. Antes de passar o nosso método, deixa eu mostrar aquele gráfico de novo. Vocês viram o gráfico? A parte azul é o conceito psíquico, situação, pensamento e reação. A parte branca é o conceito psíquico espiritual. Voz do Espírito Santo, pensamento e reação. Voz do Espírito Santo, pensamento e reação. O que é isso, apóstolo? Você sabia que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo passa pela nossa mente? Isso é importante você saber. A voz do Espírito Santo passa pela nossa mente. Quando ele fala, passa pelos nossos pensamentos. Então, quando eu mostrei o gráfico, voz do Espírito Santo, mostrei, depois que a voz fala, passa pelo pensamento e provoca uma reação. Claro que a voz do Espírito Santo passa pelo nosso pensamento. Quando a gente escuta a voz, a mente entra em ação. Todo o nosso ser entra em ação. Você já parou para pensar que dentro dessa cabecinha tem todo o sistema do ser humano completo, corpo, todo o nosso corpo é comandado pela nossa mente. Quando ouvimos a voz de Deus passa pela nossa mente, pelos filtros da nossa mente, que estão as sensações, as observações, a inteligência, estão os sentidos, o ouvir, o sentir, o cheirar, o falar, o ver. Então, quando Deus fala conosco, a voz passa pelo nosso pensamento.
Isso é muito importante para nossas vidas. Por isso é importante nós renovarmos a nossa mente, tá? Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos desse mundo pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a mente tem que ser renovada. Renove a sua mente hoje, em nome de Jesus, tá certo? É importante renovar a mente. É interessante que nós precisamos tratar nossa mente e fazer contato com isso. Criei o meu método, que eu vou apresentar para vocês hoje, em especial, meus alunos aqui dessa live. E você vai conhecer o meu método. Deixa eu... Ui, parou. Ui, socorro. Vamos nós. Redição do pensamento pelo sistema imunológico mental. Eu criei um sistema imunológico mental. Todo mundo falando de sistema imunológico aí na pandemia, né? Todo mundo tem que aumentar o imunológico para poder não correr o risco de pegar um vírus e tudo. Aumenta o imunológico, toma vitamina, toma complexo D, pois vocês acreditam que eu criei um sistema imunológico do pensamento, da mente. Eu estou apresentando aqui para vocês. Sistema imunológico mental. Redite seus pensamentos disfuncionais, são esses pensamentos aterrorizantes, certo? Para uma nova forma de pensar. Então você vai reeditar. Reeditar. Por que vai reeditar? Gente, não tem como. Já está na mente, já está nos nossos raciocínios, queridos. Então agora vale a reedição. Você vai reeditar seus pensamentos pelo sistema imunológico mental. Que sistema imunológico foi esse que você criou, Roseni? Vou te apresentar. Primeiro ponto está aqui. 1. Identificar. Identifique seu pensamento. Não adianta fugir dele. Você tem que identificar o pensamento. Não adianta fugir. Tá certo? São 7 reedição. Vou guardar aqui e vou falar com você. Vamos lá. Vou ficar com o computador bem aqui. Veja bem. Primeiro passo de reeditar um pensamento. É muito incrível. Primeiro, identifique o pensamento. Tem gente que foge do pensamento. Ai, vê um pensamento, tá repreendido, vou fugir disso. Não adianta fugir. Você precisa identificar. Você já viu que você venceu o inimigo fugindo dele? Não, fugindo não. Eu vou dar todo o processo. Por falar nisso, é um processo de 7 passos. Por quê? Porque são 7 passos, o número perfeito, profético, 7, o número da perfeição. Quando eu terminei de escrever, foi que eu vi, deu 7 passos. Primeiro passo, identificar o pensamento disfuncional. Repita comigo, escreva aí, identificar o pensamento disfuncional. Como é que você vai identificar? Pergunte-se. O que está passando pela minha mente, pela minha cabeça? Pergunte-se. Tem gente que diz que você tem que ignorar. Errado, não tem que ignorar. Você tem que fazer contato, encarar de frente o pensamento. Sabe por quê? Ignorar não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque estão nos seus raciocínios, já está registrado. Ele tem que ser reeditado. Não pode ser ignorado, vai ficar lá. É um arquivo. Agora ele vai ser reeditado. Reeditado pelo sistema imunológico mental Logos. É o nome do meu sistema que eu criei. Identificar. Identifique o que está passando pela minha mente. Segundo passo, criticar. Anote, criticar. Você precisa criticar o seu pensamento. Tem gente que foge com medo, tá errado. Tem gente que fica em pânico, tá errado. Você identifica o pensamento disfuncional, que é um pensamento que causa dano a você, e depois você critica esse pensamento. A mente precisa ouvir a crítica que você faz ao pensamento que veio. Por isso que não adianta ignorar, porque estão nos seus registros mentais. Você critica. Você vai criticar como? Como eu critico? O pensamento vem e você vai dizer:
Qual é a evidência que esse pensamento é de verdade? Qual é a evidência disso? Qual a verdade disso? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já atendi um paciente que tratando sobre transtornos, né, de pânico, e quando no meio da sessão, tratando ele compartilhando um pensamento disfuncional, quando ele compartilhou, eu olhei para ele e disse: qual é a evidência disso na sua vida? Gente, quando eu disse isso, ele olhou para mim e ele começou a rir. Ele disse: cara, como é que eu não pensei nisso antes? Ele olhou para mim e começou a rir. Ele bolava no divã. E ele disse: Roseni, como eu não pensei nisso antes? Não tem evidência nenhuma. Um pensamento sem evidência. Vocês estão entendendo o poder que tem de você criticar os pensamentos que vêm? Critique. Qual é a evidência disso? Até onde isso é verdade? Tá certo? Tá ok? Explique. Você pede para a sua própria mente. Como é isso? Isso é verdade? Como é que isso é verdade? Né? O que pode ser pior? Pergunte o que pode ser pior se isso acontecer. E escute a resposta da sua própria mente. Dessa forma você vai começar a dar golpes no pensamento disfuncional e a reeditar ele. Terceiro passo, responder. Identificar, criticar. Terceiro, responder. Como é isso? Lendo um versículo bíblico. A sua resposta será espiritual. A sua resposta será os pensamentos de Deus, que são pensamentos de paz, não de mal. Se os pensamentos de Deus são os melhores para a sua vida, você vai responder com um versículo bíblico. Ah, Roseni, eu vou ler um salmo todinho. Errado, não vai ler um salmo todinho, não vai funcionar. Você vai ler um versículo, só apenas um. Vai escolher um que tem a ver com o pensamento disfuncional que apareceu, um que tem uma resposta positiva, só um versículo. E você vai ler esse versículo, certo? No mínimo 3 dias consecutivos. Mínimo. De 3 a 7 dias, o mesmo versículo você vai ler. Depois você vai fazer o quarto passo. Você vai meditar ou ficar pensando o dia todo nesse versículo. Vai dar certo, pai. Você vai fazer isso. Você vai pegar um versículo, você vai ler, você vai depois meditar e ficar pensando o dia todo no versículo. Você vai ficar pensando. Quarto passo, né? Quinto passo, você vai reeditar. Esse é o passo fantástico. Você vai reeditar. A cereja do bolo aqui. O quinto passo, reeditar. Como eu vou fazer isso? Você vai associar aquele texto bíblico a algo que acontece ao seu redor. A algo bom. Você vai associar. Exemplo, não é? Exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo fácil de você dar sentido. Porque a reedição você vai dar sentido àquele versículo para a sua vida. Você vai fazer um roleplay. O que é o roleplay? Roleplay é uma técnica do psicodrama, né? Uma das minhas especializações da psicologia. Roleplay, ele acontece de uma forma impressionante. Ele é um teatro psíquico que você coloca, você faz uma dramatização, você faz uma ação, certo? Em cima de um papel que você quer exercer, que você quer viver. Então você vai fazer um roleplay com um texto bíblico. Você vai dar um novo sentido, fazer uma associação. Você, por exemplo, você vai ver alguém que tem um sucesso em alguma área profissional que é a área que você quer ter sucesso. Então você vai ver aquela pessoa e você vai fazer uma associação. Você vai aplicar aquele versículo dizendo que você vai ter um sucesso profissional naquela área que aquela pessoa tem. Então você vai fazer uma associação boa. Você vai aplicar o versículo bíblico, tá? Tem um versículo bíblico que diz assim, Jeremias capítulo 29.
diz assim, e a gente pode reeditar nosso pensamento com esse versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal. Quando vier um pensamento disfuncional, esse versículo é ótimo. Você pode pegar esse versículo e você vai fazer uma associação. Deus está dizendo que é Ele que sabe os pensamentos que tem sobre mim. E Ele está dizendo que são pensamentos bons e não de mal. Então, eu não vou aceitar pensamentos ruins. Pensamentos bons. Se Deus, o Criador do universo, que pegou um pincel e pintou o ar, que pintou o sol, pintou as estrelas, pintou o mar, pintou a selva amazônica, Ele pintou você, Ele traçou você. Por isso que Deus diz, Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre você. E são pensamentos de paz. Por isso que eu fundamentei aqui na minha teoria que a resposta para reeditar um pensamento, que o sistema imunológico mental vem pela palavra de Deus. Por quê? Porque o Criador que te criou disse que tem pensamentos bons sobre você. Então, nada de pensamento ruim, meu querido, minha querida, nada de pensamento ruins. Você vai em frente. Sexto passo da minha teoria: realizar. Faça. Experimente. Acredite. Realize. Realize o quê? Realize o que o seu pensamento se alimentou do texto bíblico que você escolheu. Realize. Se Deus diz que tem pensamentos bons sobre você, então comece a acreditar mais em você. Faça um projeto. Faça alguma coisa diferente. Escreva um projeto. Faça algo que você queria fazer há tanto tempo. Se lance. Acredite. Vá lá e faça. Não tenha vergonha. Faça. Faça valer. Acredite em você. Comece com as pequenas coisas. Comece com os pequenos passos. Faça o que vai fluir. Porque quando a palavra ela entrar na sua mente para reeditar os pensamentos, ela vai começar a brotar vida, novas ideias, novos pensamentos. E o sétimo passo, agradecer. A gratidão é uma semente de honra que, quando ela é plantada, dá frutos. Não te esqueça disso. Agradeça. Todas as pessoas que têm gratidão nas suas vidas, que sabe agradecer, não só a Deus, tá bom? Porque só a Deus não vale. A religiosidade às vezes diz, Deus é Deus, eu agradeço a Deus, e não sabe agradecer a ninguém. Tá errado. Você não vive só. Nós somos sistêmicos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos agradecer. A lei do retorno, que é a lei da semeadura, biblicamente falando, que a lei do retorno, ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa. Então, seja alguém grato, seja alguém que agradece, que honra as pessoas que te ajudam, que honra pessoas que são seus mentores, que honra seus pais, que sabe agradecer, que sabe dar retorno. Gente, isso é muito importante. A lei do retorno é fantástica. Eu estava na minha mídia, organizando a minha rede social e vendo o meu canal do YouTube, eu disse, puxa vida, eu com Deus, né? Puxa vida, eu divulguei tanto o meu canal, pedi tanta gente para assinar o meu canal do YouTube e ainda tem tão poucos, né? Tô longe de chegar a 1000, queria tanto chegar a 1000 e eu divulguei para tanta gente e tão poucas pessoas assinaram. E aí veio uma meditação no meu coração. Disse, Roseni, assine canais. Quem pedir para você assinar, vá assinando os canais. Semeie a lei do retorno. Apenas faça o bem. Apenas faça o que você queria que fizesse com você. Apenas se comporte com os outros como você gostaria que se comportasse com você. Queridos, isso é fantástico. Isso é muito importante. Então, 7 passos para você reeditar seus pensamentos. E eu gostaria de conversar com vocês sobre, ainda tem um restinho de minutos aqui, não é?
Dentro da pandemia, pensamentos como estou isolado, né? Estou isolado. Não, você pode substituir esse pensamento como estou protegido. Dentro da pandemia pode surgir um pensamento, isso é uma tragédia. Substitua esse pensamento e diga, isso é uma mudança. Isso é uma grande mudança. Pode surgir um pensamento dizendo, esse é um grande problema. Como nós estamos com um grande problema? Substitua o grande problema por eu tenho uma grande oportunidade. E use esse tempo de pandemia e de isolamento para ser uma grande oportunidade na sua vida. Mais uma vez eu digo, escreva um livro, desenhe, pinte, faça alguma coisa, faça crochê, faça um curso, faça do grande problema uma grande oportunidade. E outro pensamento pode ser, como eu estou sozinho, eu me senti também assim, sabe? Como eu estou sozinho, precisando de um abraço, não é? Mas substitua e diga, eu estou me autoconhecendo. Esse é um tempo para o meu autoconhecimento. Essa solidão vai me dar a oportunidade de me autoconhecer. E você pode também substituir, que tédio essa pandemia. E você pode substituir e dizer, essa é uma grande parada para me fazer criatividade, para me criar. O tédio pode se tornar uma oportunidade de criatividade. Então, eu quero sugerir que você trabalhe a sua mente com esses 7 pontos que eu dei. Vai no meu canal do YouTube, porque essa mensagem vai estar lá e você vai poder estudar, anotando com cuidado, tá certo? Voltando com os 7 passos. Identificar, criticar, responder, pensar, reeditar, realizar e agradecer, certo? Agradecer. Eu estava vendo um filme, ouvindo sobre um filme, A Vida é Bela, né? Então assista esse filme, ele é fantástico. Vai que tem acho que tem na Netflix, onde um judeu no campo de concentração faz da vida que não tinha saída, ele simplesmente usa a mente dele para programar um outro sentido. Ele deu um outro sentido naquele estado de tristeza que era o Holocausto. Ele deu um outro sentido para ele e para o filho dele. Isso é fantástico. Dê um novo sentido para a sua vida em cada pensamento disfuncional que você tenha. Eu vi também algo fantástico ontem no Domingo Espetacular. Eu não assisto Fantástico, eu assisto Domingo Espetacular. E lá um pai médico, há quase 30 dias sem ver o seu filhinho pequeno. E ele usou um pensamento positivo. Ele estava já em depressão, em tristeza. O pensamento não é disfuncional, massacrando as emoções dele. E ele pensou, eu posso fazer alguma coisa. Ele se vestiu de dinossauro, uma roupa enorme de dinossauro, aquelas roupas de esponja enorme, colocou máscara, vestiu-se todo de dinossauro e foi até a casa dele e abraçou o filho dele. Eu quero dizer o que com isso? Que os seus pensamentos você pode dar novos sentidos. Escute o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz muito isso. Deus tem pensamentos de paz para nós. Estou encerrando a minha live, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito edificante para você, que você tenha crescido nisso. Compartilhe com outras pessoas essa live, compartilhe com mais pessoas que você puder, para que elas possam editar um novo pensamento e ter uma renovação de mente. Eu tenho um curso que vai ser lançado aí online, eu espero que você esteja pronto para participar desse curso. Mas, obrigado pela sua presença, que esse conteúdo tenha lhe ajudado muito. Se você precisar ver de novo, vai no canal do YouTube e esteja lá assistindo e aprendendo. Um novo pensamento se dá pela renovação da mente através de 7 passos que você tem para crescer e ser transformado. Ok? Identificar, criticar, responder, pensar, reeditar, realizar e agradecer. Agradeça. Estou indo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, transforme sua mente, que você receba renovação da mente nesse momento em nome de Jesus.
Shalom para você, um grande abraço, até a próxima, até os próximos cursos e até o próximo conteúdo.